Fenômenos ondulatórios. Iremos estudar nessa aula os fenômenos ondulatórios mais comuns, que são a reflexão, que é quando a onda reflete em um obstáculo e retorna ao meio de origem, a refração, que é quando a onda passa de um meio para o outro, a difração, que é quando a onda consegue atravessar um obstáculo. Essas três primeiras aí, inclusive, nós já vimos em ótica. A polarização, que é uma maneira de filtrar a onda, e a interferência, que é quando as ondas se cruzam. E aí vai haver uma interferência, nós vamos ver isso aí mais adiante. Então nós iremos iniciar com a reflexão. A reflexão ocorre quando a onda incide sobre um obstáculo e retorna ao meio original de propagação. A onda refletida mantém todas as características da onda incidente, podendo haver mudança de fase ou não. Tá? Isso aí funciona como se fosse o eco. Tá? A gente conhece aí no nosso dia a dia o eco. Você, por exemplo, quando grita, você está a uma certa distância de um obstáculo, você irá ouvir o seu som retornando, o eco. Isso é uma reflexão. E nós já estudamos reflexão também nos espelhos, né? Como se formam as imagens no espelho, através da reflexão. Agora, quando eu falo aqui de haver mudança ou não de fase, você vai entender bem agora no estudo das cordas. Olha bem, você tem uma onda se propagando nessa corda da esquerda para a direita, e essa corda está amarrada na parede por um nó. Tá vendo? Não vai mexer. Então o que acontece? Quando essa onda atinge esse nó, vai surgir uma força vertical para cima, no nó. Esse nó então vai fazer uma força ali na parede, né, verticalmente para cima. Pela terceira lei de Newton, ação e reação, ocorrerá uma reação na mesma direção, porém sentido contrário. Ou seja, a parede vai fazer uma força no nó aí para baixo. Então essa onda irá refletir com a fase invertida. Então nós teremos aí, com a extremidade fixa, a gente representa dessa maneira. Tá vendo? A onda vem aqui, ó, tá vindo da esquerda para a direita. Quando ela bate aqui no obstáculo, ela irá retornar com a fase invertida. Já quando essa corda ela está mais solta na parede ali, tá vendo? A gente coloca ali como se fosse uma argola. A corda está se movendo mais livremente naquela extremidade. Quando a onda atinge, essa argola ela vai movimentar para cima e para baixo. Tá vendo? É como se houvesse uma outra pessoa repetindo o movimento ali da direita para a esquerda. Então a onda, nesse caso, ela retorna com a mesma fase. Tá? No desenho a gente representa assim, a corda vai estar subindo e descendo. E aí a onda retorna com a mesma fase quando a extremidade não está fixa. Agora, representando a reflexão de ondas circulares, é assim, né? Você joga uma pedra no lago. Nós já estudamos isso na aula passada, né? Você joga uma pedra aí na água e vai formar essas ondas, né? Que em relação ao centro ali vão ser circunferências concêntricas ali. Né? Se você for jogando várias pedrinhas, você vai ter várias ondas. Essas ondas, quando atingem o obstáculo, elas serão refletidas, tá vendo? Com o mesmo comprimento de onda, com a mesma velocidade de propagação aqui na corda também, tá? A onda se reflete com a mesma velocidade de propagação. Se forem várias ondas, o comprimento de onda que você tem antes da reflexão será igual ao comprimento de onda que você vai ter depois da reflexão. Não vai alterar nada. A fase que pode alterar ou não. Tá? Aqui no caso das ondas circulares, observe que as ondas refletidas, né, elas manterão o mesmo comprimento de onda, então elas terão a mesma velocidade de propagação também. Está voltando para o mesmo meio. E essa reflexão a gente vai enxergar melhor nessa figura aqui, tá vendo? Vamos olhar essa onda aqui, ó, à medida que ela chega aqui no obstáculo, como ela é refletida aqui. Tá vendo? A primeira parte dela, né, que veio, a ponta, quando atinge aqui, vai haver já essa reflexão do centro aqui.
E à medida que a onda vai batendo no obstáculo, ela vai refletindo, tá? Com a mesma velocidade com que a onda está chegando. Então por essa visão aqui, tá? Dá para a gente perceber bem que é como se você tem a fonte aqui. É como se você tivesse uma fonte na mesma distância do obstáculo, atrás do obstáculo, formando essas ondas aqui. Então olha aqui nessa animação. Foi gerada a onda quando bate no obstáculo, à medida que ela vai batendo no obstáculo, você vai tendo a reflexão. Se você observar bem os pontos batendo aqui no obstáculo, olha, você vai seguindo os pontos exatamente onde está gerando a reflexão ali. Tá? Agora, essa reflexão ocorre como se fosse simétrica, tá vendo? É como se você tivesse atrás do obstáculo um ponto gerando a mesma onda simetricamente. Olha lá. Ok? E se você gerar várias ondas, você vai ter esse visual aí. Ó. À medida que as ondas vão chegando no obstáculo, elas irão refletindo. Aqui eu estou representando o trem de ondas planas, tá? Então você vai ter aí, olha, a gente chama aqui de frente de onda, né? Aqui o raio da onda, né, que vai mostrar a direção e sentido que a onda está se propagando, tá certo? Então você vai ter aqui, olha, um raio de onda incidente, o raio de onda refletido. Vamos representar ali, não? A gente bota uma setinha, a incidência e a reflexão. E é a mesma coisa aqui, tá? Nós estudamos em ótica, né? Quando você vai gerar uma imagem no espelho, é como se uma luz estivesse aqui no ponto A, né, e o seu olho aqui no ponto B. Você estaria vendo essa luz vindo de uma posição atrás do espelho. É porque a onda, quando ela bate aqui nesse anteparo, né, ela irá refletir. Você vai ter que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então você está tendo aqui uma reflexão da onda. E é como se a onda viesse de um ponto simétrico. Tá? Olha, a onda aí está refletindo, tá vendo? À medida que ela vai atingindo o obstáculo ali, vai haver reflexão. É como se essa reflexão fosse de um objeto, né, ou viesse de um objeto que está atrás do anteparo. Olha lá. É como se essa onda tivesse vindo de um ponto simétrico que é o anteparo. Tá vendo? Vai gerando, você vê como se fosse um espelho, né? Aí você tem essa simetria aqui. Então, se for preciso você construir uma imagem dessa, basta você lembrar disso, tá? E traçar, né? Como se ela tivesse vindo aqui, ó, de trás de um espelho, né? Aqui eu estou representando a simetria aí, ó. É como se a onda tivesse vindo desse ponto aqui atrás do anteparo, né? Na verdade, ela vem dessa posição aqui, reflete no anteparo e vai para lá. E as ondas longitudinais? As ondas longitudinais também se refletem no anteparo. Ela bate e volta. Se tiver aquelas molas malucas, né, em mãos, você pede alguém para segurar uma extremidade dela e dá um pulso, né, nos dentes dela ali. Você vai ver que ela vai, essa onda, né, que é uma onda longitudinal, ela vai deslocar até outra pessoa e voltar para sua mão. Onde a gente aplica todo esse conhecimento? No sonar, por exemplo. Sonares são instrumentos geralmente utilizados por navios para detecção e localização de objetos no fundo do mar. Esse equipamento é indispensável para fins bélicos. Haja vista que localiza submarinos inimigos e é muito utilizado por navios pesqueiros também para encontrar cardumes. O sonar funciona através de
ondas mecânicas. Tá vendo? Então ele gera uma onda mecânica, essa onda quando bate no obstáculo, ela retorna. Então ao mesmo tempo que ele gera, ele capta a onda de volta. E assim ele sabe qual é a distância que o obstáculo está. Ele consegue enxergar obstáculos dessa maneira. Aqui eu estou representando o radar, tá? Por exemplo, um radar de aeroporto. Você já deve ter visto, né, que esses radares de aeroportos, né, eles ficam girando. Tá? Eles emitem uma onda, nesse caso são ondas eletromagnéticas, tá? Não são ondas mecânicas, não. São ondas eletromagnéticas que, ao baterem no obstáculo, retornam para o radar. Isso na velocidade da luz é praticamente instantâneo, né? Então ele fica girando, porque girando você vai ter numa tela a posição exata do avião em relação ao aeroporto. E o tempo que gasta para essa onda ir e voltar, ele vai ter a distância que o ponto vai estar do aeroporto aí. Então você vai ter um ponto na tela piscando aí, indicando exatamente a distância e a posição do avião em relação ao aeroporto ali. Temos muitas outras, como na ultrassonografia, na tomografia e nos radares de velocidade também, né? No nosso cotidiano, esses radares que tem na rua aí, que mede a velocidade dos automóveis ou na estrada, funcionam assim também, através da reflexão de ondas, tá? No caso, ondas eletromagnéticas também. A ultrassonografia funciona com ondas mecânicas, que nós chamamos de ultrassom, né? Numa frequência acima das ondas sonoras, mas são ondas mecânicas. Elas batem na região que você quer estudar, né? E através do eco você forma ali uma imagem no computador. Né? Uma onda reta, propagando-se na superfície da água de um tanque, incide numa superfície refletora, como mostra a figura, na qual representamos as frentes de onda. A seta indica o sentido de propagação. Desenhe as frentes de onda após a reflexão. Então vamos repetir esse desenho aqui. Tá vendo? Você vai ter aqui as ondas incidentes, né? Você pode desenhar normal ali também, que aquele ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão, e aí sim você representa aqui a onda refletida. Tá? Bem simples, né? Lembre-se que do mesmo jeito que nós aprendemos lá na ótica, tá? A onda incidente, a onda refletida e a normal são coplanares, tá? Pertencem ao mesmo plano. Isto é válido para qualquer onda. Letra B. Analise o que ocorre com a frequência, a velocidade de propagação e o comprimento de onda após o fenômeno da reflexão. Olha, como a onda está retornando para o mesmo meio, não irá mudar nada, nem a velocidade, nem o comprimento de onda. O comprimento de onda está amarrado à velocidade, né? Lembra lá da equação fundamental da onda, que a velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. E a frequência não muda nunca. Nem na reflexão, nem na refração, tá? Tudo que nós vamos aprender para frente, você vai ver, a frequência é sempre a mesma. A frequência nunca muda. O que muda é a velocidade da onda e o comprimento de onda, caso, né, elas estão amarradas ali. Se a velocidade mudar, o comprimento de onda também vai mudar. Mas no caso da reflexão não muda nem a velocidade nem o comprimento de onda. A onda está refletindo para o mesmo meio. Tá? Que continua com as mesmas características. Então não irá mudar nada. Então, na reflexão, tanto a frequência quanto a velocidade de propagação e o comprimento de onda não variam. Vamos ao segundo exercício. Uma pedra cai num ponto O da superfície da água contida num tanque, produzindo uma frente de onda circular que se propaga com a velocidade de 5 centímetros por segundo. O ponto O está a 20 centímetros da parede AB do tanque. Considere as outras paredes bem distantes de O, represente a frente de onda 6 segundos após a perturbação.
Tá? Então eu quero representar como essa onda vai estar refletindo aqui, né? Se é que ela atingiu o obstáculo. Para isso, vamos ver se ela vai atingir o obstáculo. Olha, solução. Eu quero saber o seguinte, em 6 segundos, onde que essa onda vai estar? Tá? Como ela se desloca com uma velocidade constante, eu quero saber quanto que essa frente de onda deslocou. Tá? Então, como é que a gente calcula isso? É um movimento uniforme. O velocidade no deslocamento pelo tempo. Tá? Como eu quero descobrir o deslocamento vai ser a velocidade vezes o intervalo de tempo. Que velocidade que nós temos aqui? 5 centímetros por segundo vezes o tempo, que é 6 segundos. 5 vezes 6, 30. Ou seja, essa onda ela vai ter deslocado 30 centímetros. Olha, você gerou a onda, para ela deslocar 30 centímetros, olha, em 20 centímetros ela bate no obstáculo. Ela iria invadir mais 10 centímetros aqui, só que esse 10 centímetros já vai ser a reflexão, né? Você vai ter aqui a onda refletida. Então como a gente faz isso? Olha, vamos repetir o desenho aqui, olha. Você vai gerar uma onda aí que ela deveria ter 30 centímetros de raio. Tá? Só que, como ela não vai andar nos 30 centímetros, ela vai refletir, ela vai andar 20 centímetros e refletir 10 centímetros aqui. Ó. Tá? Então ela vai estar atingindo exatamente essa posição aqui na reflexão. Né? O que você faz? Pega um compasso aí, coloca aí 30 centímetros e desenha uma circunferência de 30 centímetros. Essa parte aqui atrás da parede você vai apagar, né? Tá? Porque ela não ultrapassa a parede. E aí você vai ter aqui, olha, o retorno da onda, pegando esses dois pontos aqui, olha, você vai desenhar aqui, tá? O retorno aí, essa circunferência, né? Na verdade, o seu desenho vai ser esse aqui, né? Tá? A onda retornando, que é como se ela tivesse vindo de um ponto simétrico de 20 centímetros lá atrás, tá? Então você pode desenhar assim, vamos voltar lá no desenho. Tá? Você tem esse ponto aqui, né? Você apagou, tá? Você fez uma onda aí de 30 centímetros de raio, apagou essa parte daqui. Se você pegar simetricamente 30 centímetros do outro lado, você teria esse desenho. E aí você apaga o lado que está após o obstáculo ali, né? Então, como a onda percorreu 30 centímetros, olha lá, você vai ter 20 centímetros até aqui e o retorno de 10 centímetros. Então tem diversas maneiras de você fazer, né? Você pode usar a simetria, mas você nota que é bem fácil representar aqui, né? Como você tinha uma circunferência de 30 centímetros, traça a circunferência de 30 centímetros, só que não te interessa a parte que está depois do obstáculo. E aí você vai unir esses dois pontos aqui, né? Representando essa semicircunferência aqui, ó. Aqui você vai ter uma semicircunferência, né? Ela vai ter retornado os 10 centímetros aqui. Refração. A refração é quando uma onda passa de um meio 1 para o meio 2, de densidade diferente, tal, com características diferentes. Por exemplo, do ar para a água. Quando a onda passa do ar para a água, tá, ela vai, se for uma onda mecânica, por exemplo, como som, tá, passando para a água, vai aumentar a velocidade de propagação dessa onda. No caso de uma onda eletromagnética, vai diminuir a velocidade de propagação dessa onda. Então nós temos aí uma mudança de velocidade quando passa de um meio 1 para um meio 2. Tá? Então essa mudança de velocidade nós chamamos de refração. Junto com essa mudança de velocidade, a maioria das vezes também vem a mudança na direção de propagação. E nós vamos entender isso aí por quê mais adiante. Tá? Vamos supor inicialmente então uma onda se propagando numa corda. A velocidade de propagação de uma onda irá depender do meio e das condições do mesmo, em que ela está se deslocando. Então, por exemplo, em uma corda irá depender da densidade linear e da tração da corda, como vimos na aula anterior. Em um meio líquido ou gasoso, irá depender da densidade e da temperatura do meio. Então imagine uma onda passando de um meio 1, onde ela se desloca com uma velocidade v1, para um meio 2, onde ela se deslocará com uma velocidade v2 diferente de v1.
Quando isso ocorre, dizemos que a onda sofreu refração. Então vamos ver aqui nesse exemplo da corda. Olha, eu estou representando a corda fina como uma corda de densidade linear menor e a corda grossa como uma corda de densidade linear maior. Tá? Então você vai imaginar assim, né? Ela está passando de uma corda, vamos imaginar uma corda mais leve para uma corda mais pesada. Quando a onda vem nessa corda, na corda 1 aqui, de densidade linear menor, e encontra a corda 2, ela vai sentir uma resistência maior. Então vai ser aquele caso que nós vimos anteriormente, aí, é como se estivesse amarrado na parede com um nó. Tá? Ela não vai ter liberdade de deslocamento ali. Ela vai deslocar, mas ela vai sentir uma certa dificuldade. Sendo assim, a onda refletida, tá vendo? Eu vou estar falando aqui agora da onda refletida. A onda refletida, ela irá refletir com a fase invertida. A onda refratada não, ela vai refratar sempre com a mesma fase lá. Então você veja bem, né, a onda está vindo, olha, ela está refratando com a mesma fase, porém ela vai refletir com a fase invertida. Isso porque a densidade linear da corda 2 é maior que a densidade linear da corda 1. Então observe na figura que a onda está passando de um meio 1, corda com densidade linear menor, para o meio 2, corda com densidade linear maior. A refração, ela vem acompanhada de uma reflexão também. Como a corda 2 tem uma densidade linear maior, a onda refletida irá retornar com a fase invertida. Observe também que a amplitude tanto da onda refratada como da onda refletida também irá variar, pois a energia será distribuída nas duas ondas. Tá? Isso é uma lógica. Né? Olha, você vem aqui com uma certa energia, parte da energia passa para a corda 2 e parte da energia é refletida. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa amplitude ela vai diminuir, né? Você vai ter uma distribuição de energia aí. Observe que a amplitude da corda refletida aqui, ó, tá vendo? Ela diminui um pouco. Ó. Tá? Você está perdendo energia. Então, esse caso aí, nós estamos comparando com esse caso, né? Da corda fixa na parede ali, então a reflexão vai ter um pulso invertido aí. Na fase vai ser invertida. Agora, e se for da corda de densidade linear maior para densidade linear menor, que é esse caso aí? Olha bem, a corda de densidade linear maior, né, que é a corda mais grossa, mais pesada ali, ela quase não vai sentir a corda de densidade linear menor. Então o que vai acontecer? A onda vai continuar com a mesma fase na hora da reflexão. Na refração é sempre a mesma fase, olha lá. Mas na hora da reflexão ela também vai continuar a mesma fase, diferente do primeiro caso. Tá? Aqui porque a onda está passando da corda de densidade linear maior para a densidade linear menor. Então vai ser aquele caso da argola. Né? Observe que agora a onda está passando da corda de densidade linear maior para a corda de densidade linear menor. Isso fará com que a onda refletida mantenha sua fase. Como está ocorrendo refração, a onda refletida terá uma amplitude menor, pois parte da energia é refratada. A onda refratada terá sempre a mesma fase da onda incidente nos dois casos. Tá? Então a refração aqui vai sempre manter a mesma fase. Então nós vamos estar comparando aí com o caso da argola, né? Da densidade linear maior para a densidade linear menor, tá? A corda vai sentir menos resistência. Então é como se fosse o caso da argola, onde que vai ser devolvida a mesma fase para a onda refletida.
Agora, para representarmos um trem de ondas passando de um meio 1 para um meio 2, representamos em um esquema utilizando as chamadas frentes de onda, que nós já vimos anteriormente aí, né? Então, olha só, você vai ter aqui a frente de onda, aqui está o raio da onda, né, indicando a direção e sentido, né, que a onda está vindo, né? No caso, ela está vindo aqui do meio 1 para o meio 2. E aqui a gente representa as frentes de onda, né? Você pegando a distância entre duas frentes de onda, que você poderia imaginar como se fosse distância entre duas cristas também, né? Você teria aqui o comprimento de onda. Tá? Então enxerga assim, como se você estivesse vendo de cima as cristas das ondas. Tá? O que está acontecendo? A onda vai estar passando de um meio 1 para o meio 2. Eu gosto de explicar isso da seguinte maneira. Tá? Imagine que você esteja andando ali num passeião na frente da praia. E você pode sair do passeio e ir para a areia da praia. Quando você vai para a areia da praia, você sente uma resistência maior, você tem mais dificuldade de andar. Então imagine aqui como se viesse uma banda, várias pessoas desfilando, tá? Então elas estão vindo, caminhando do passeio para a praia. As pessoas que estão aqui nesse lado direito, né? Elas vão atingir a areia da praia primeiro. Tá? Então elas vão perder velocidade primeiro. As pessoas que vêm no passeio aqui, olha, elas vão perder a velocidade quando elas atingirem a areia. Então, quando as primeiras pessoas perdem velocidade, as demais ainda continuam com a velocidade anterior, pois ainda estão no passeio. E aí o que vai acontecendo? Olha, vai havendo uma rearrumação, né, na configuração. As primeiras pessoas perdem velocidade e as demais aqui vão ultrapassando elas, tá vendo? Até todo mundo está na mesma velocidade quando atingir a areia. Então você observa que houve um desvio. Então isso acontece com a refração. Se as pessoas da direita, em vez de perder velocidade, ganhassem velocidade, elas iriam ultrapassar as demais. Então esse desvio seria afastando da normal aqui. Tá? Como elas estão perdendo velocidade, então está aproximando da normal. E aqui dá para a gente enxergar bem, né? Aquele detalhe, né? A frequência é sempre a mesma. A frequência de produção da onda vai ser sempre a mesma na refração, tá? Não vai mudar. Você observa que as ondas aqui estão mais próximas uma das outras no meio 2. Tá? Então elas perderam velocidade, ou seja, o comprimento de onda está diminuindo. Por quê? Porque a velocidade está diminuindo. Então você tem do meio 1 para o meio 2, né? A frequência permanece a mesma, porém a velocidade no meio 2 está sendo menor do que a velocidade no meio 1. Isso está claramente representado na figura aqui, pois as frentes de ondas, né, ou o comprimento de onda é menor. As ondas estão mais próximas. Então eu torno a representar o desenho aqui, tá? Da maneira que a gente representa, né? Você tem uma normal, tá vendo? Ângulo de incidência que eu chamei de θ1, o ângulo de refração estou chamando aqui de θ2. É idêntica à ótica, tá, gente? Isso já foi estudado lá em refração da ótica. É a mesma coisa, vocês vão ver que nós vamos ter aqui as mesmas equações. Tá? Repare que a onda... Aliás, eu coloco isso aqui, tá? Porque essa primeira GIF aqui, na hora que a gente imprime, tá? Na impressão ela não sai. Então eu coloco essa segunda aqui, que aí você vai estar vendo essa segunda GIF na hora de estudar aí, né? Isso para aquela aula aqui de impressão, né? Para a aula que vem anexo aí, né? Para você poder imprimir. Repare que a onda é refratada, no caso do exemplo dado, perde velocidade. Como a frequência permanece constante, veja que as ondas estão percorrendo espaços menores no mesmo intervalo de tempo. Né? Isso que eu estou mostrando aqui. Né? A frequência é sempre a mesma. Mas você observe que quando penetra no meio 2 aqui, olha, o comprimento de onda aqui diminui. Como a frequência é a mesma, isso significa que a velocidade diminuiu. Tá? Então nós temos aqui no mesmo intervalo de tempo, então o comprimento de onda está diminuindo. Esse estudo já fizemos na ótica geométrica, com as ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética, então já foi feito esse estudo. Né? Observação, tanto na reflexão quanto na refração, a frequência não varia,
ela sempre permanece a mesma. Estou reforçando bem isso porque isso é muito exigido em provas, tá? Normalmente é pegadinha, né? Falou que a frequência mudou, tá errado. Que a frequência permanece sempre a mesma. Então você vai ter aí, olha, equação fundamental da onda, né? A velocidade da onda 1 é o comprimento de onda 1 vezes a frequência. E a velocidade da onda 2 vai ser o comprimento de onda 2 vezes a frequência. Mas a frequência não é a mesma. Como a frequência ela é constante, então você pode escrever que velocidade 1 dividido por comprimento de onda 1 vai ser igual a velocidade 2 pelo comprimento de onda 2, porque a frequência não é igual. A frequência é velocidade pelo comprimento de onda. Ela vai permanecer a mesma. Então você vai ter essa relação aqui, mas normalmente a gente coloca a relação assim, velocidade 1 por velocidade 2, comprimento de onda 1 por comprimento de onda 2, para ficar mais fácil de guardar, né? Você vai deixar uma razão com velocidade, outra razão com comprimento de onda, tá? E mais adiante a gente vai ver outras aí. Existe também uma relação da variação da velocidade com o desvio sofrido pela onda. Nós já vimos isso lá na ótica geométrica, né? Que é a equação de Descartes. Você tem lá N1 seno I igual a N2 seno R, né? Então nós vamos ter outras relações também. Seno I sobre seno R é igual a V1 sobre V2. Então, seno I sobre seno R, como é V1 sobre V2, V1 sobre V2 nós já vimos aqui, que é comprimento de onda 1 sobre comprimento de onda 2. Então você pode usar aqui, tá vendo? É uma relação entre o seno do ângulo de incidência com o seno do ângulo de refração aqui, ó, do raio refratado aqui com a normal, tá? Fique ligado que do mesmo jeito que nós vimos na ótica, o raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Já já eu vou repetir isso aí, tá? Então nós temos aqui, ó, a relação seno I por seno R é igual a V1 por V2 sobre comprimento de onda 1 sobre comprimento de onda 2. Tá? Mas nós vimos também que na ótica, né, trabalhando com a luz, que nós temos a equação de Snell-Descartes, que é dada por N1 seno I, N2 seno R. Então o que você tem aí? Que seno I por seno R é N2 por N1. Se você comparar aqui, nós vamos ter uma única equação aí. Seno I por seno R é igual a N2 por N1. Tá? Você vai lembrar aqui do início de Snell-Descartes, né? Que vem essa elementar que a gente estuda lá na ótica. Tá? Então você tem que seno I por seno R é N2 por N1. É o único que fica invertido aqui. Ó. Tá vendo que você tem N2 por N1, aqui você tem V1, V2, comprimento de onda 1 por comprimento de onda 2. Ok? Só a primeira aqui que é invertida, mas que vem dessa aqui que é mais fácil de você lembrar. Né? E aí então o que nós teremos aí? Observações importantes. Se a onda incidir perpendicularmente na superfície de separação entre dois meios, ela não sofrerá desvio, pois toda a frente de onda chegará junto à divisa de separação entre os dois meios. Vamos àquele caso que eu falei da areia da praia e do passeio. As pessoas aqui do lado direito da onda estão chegando primeiro na areia da praia, por isso que elas estão perdendo velocidade. Então vai haver essa mudança na direção de propagação da onda. Agora imagine se todo mundo viesse perpendicularmente aqui à areia. Todos iam chegar ao mesmo tempo na areia, então todos iriam perder velocidade ao mesmo tempo. Então não haveria desvio. Por isso que quando a onda incide perpendicularmente, ela não vai sofrer desvio, mas está havendo refração. Porque a onda ali no caso aí do desenho estaria perdendo velocidade. Então está havendo refração. A mesma coisa que vimos na ótica. Né? Na ótica lá, né, quando você faz o raio de luz incidir perpendicularmente a um segundo meio, né, não haverá desvio. O raio de luz passa direto. Tá? E está havendo refração. Está havendo mudança de velocidade na propagação, está havendo mudança no comprimento de onda, né? Que as duas aí estão amarradas. E o ângulo não está variando. Ok? A segunda observação. Sempre que ocorre refração, ocorre também a reflexão. Muitas vezes isso não é relevante no problema. Observe que na figura aqui eu nem estou representando a reflexão. Nós estamos falando de refração. Mas vai existir uma reflexão aqui. Sempre que ocorre refração, tem a reflexão também. Muitas vezes isso não é relevante no problema,
mas devemos ficar atentos a esse detalhe, pois parte da energia é refletida nesse fenômeno. Tá? É aquele caso, né? Você, por exemplo, você está exposto ao sol, né? E pode gerar queimaduras na sua pele. É preferível você ficar dentro d'água, porque dentro d'água você vai ter essa luz solar aí, parte dela refletida. Ela não vai atingir sua pele com a mesma energia. Parte da energia vai refletir e parte da energia vai refratar. Então você tem uma espécie de proteção maior aí quando você está dentro da água, né? Com relação à exposição fora da água aqui, onde você vai receber uma energia maior. 3. O raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares. Essa é a primeira lei da refração já vista lá na ótica. E a segunda lei é a lei de Snell-Descartes, sublinhada acima. Tá vendo? Isso aqui tudo é a lei de Snell-Descartes. É a relação entre o ângulo de incidência, o ângulo de refração, e as velocidades, comprimentos de onda e o índice de refração do meio. Tá? Lembrando que o índice de refração do meio é dado pela razão, né, entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. 4. Você já deve ter reparado em uma praia que as ondas sempre se quebram perpendicularmente à areia da praia. Isso eu não comentei, né? Mesmo que esta areia não esteja virada para o mar aberto. Tá? Então você está numa prainha, por exemplo, mas não está no mar aberto. Tá? É uma prainha onde você tem ilhas perto. Aí. Mas você vai observar que as ondas vêm sempre perpendicular à areia da praia. Isso ocorre porque, à medida que as ondas se aproximam da praia, elas vão perdendo velocidade e, consequentemente, mudando de direção. Tá? À medida que a areia da praia ali vai ficando mais rasa, tá? Mesmo no mar, né? Normalmente a areia vai ficando cada vez mais rasa. As ondas, mesmo que elas estejam chegando de lado ali, tá? As primeiras ondas que sentirem essa diminuição na profundidade, elas vão perder velocidade. Então elas vão se ajeitando sempre para quebrar perpendicularmente a areia da praia. Então eu botei esse esquema aqui para você entender. Tá vendo? Eu tenho aqui a areia da praia, né? É um continente aqui. A onda, ela vem de mar aberto. Ela vem, né? Você está vendo a onda vindo assim. Mas essa prainha aqui, ela está de lado. Tá vendo? Ela está de lado. Então as ondas, à medida que elas vão se aproximando aqui vai ficando mais raso, né? Você está aproximando da costa. Então, como aqui está ficando mais raso, a onda vai perdendo velocidade. Ela sempre vai atingir a areia da praia, sempre perpendicularmente no ponto ali. Então você vê as ondas sempre perpendicularmente à praia, em qualquer posição que você tenha a areia da praia aí, né? Qualquer posição. Esse aqui é outro esquema, tá vendo aqui? Ó? As ondas estão vindo nessa direção, ó. Aqui está a areia da praia, que elas vão mudando de direção e sempre vão bater lá na areia perpendicularmente à praia ali, tá? A areia da praia ali. Então vamos ver como isso funciona no exercício de aprendizagem. Uma onda de frequência 60 Hz e comprimento de onda meio metro, vamos pegar esses dados, né? A solução. Você tem a frequência de 60 Hz e o comprimento de onda, que no caso é da primeira onda aqui, de meio metro. Passa do meio 1 para o meio 2, conforme indica a figura. Determine a velocidade da onda incidente. Olha, primeiro vamos ver aqui, né, que você tem aqui no desenho dois ângulos, tá vendo? 30 e 45 graus. Lembre-se que você tem que pegar sempre com o anormal. O ângulo de incidência com a normal aqui vai ser 60 graus, né? Tem que dar 90 aqui, então 30 com 60, 90. Então você ainda vai ter que, com o ângulo de incidência, vale 60 graus, e o ângulo de refração já está com a normal aqui, vale 45 graus. Tá, eu estou querendo, na letra a velocidade de propagação da onda aqui, incidente, no meio 1. Olha, o que eu tenho aqui com relação ao meio 1? A frequência e o comprimento de onda. Então, a equação fundamental da onda, você tem que a velocidade de propagação da onda no meio 1 é igual ao comprimento de onda no meio 1 vezes a frequência. Tá? Então, a velocidade 1 vai ser o comprimento de onda 1, que vale meio metro, e a frequência 60 Hz. Né? Tá tudo no sistema internacional aqui. Lembre-se que Hertz é 1 sobre segundo. Então, a resposta aqui vai ficar em
metro por segundo. 60 vezes meio, 30. Então a velocidade 30 metros por segundo, letra A, resolvida. Na letra B, a velocidade da onda refratada. Olha, para achar a onda refratada aqui, não estou querendo velocidade 2 ali. A velocidade da onda refratada, observe aqui, olha, eu vou ter que pegar a equação grande lá de Descartes, né? Então você tem aqui, ó, velocidade 1, comprimento de onda 1 só, mas não tem nada com relação à onda 2, apenas que a frequência vale 60 Hz. Tá? Então, pegando a equação geral aqui, né, que você tem de Descartes aqui, olha aqui, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho V1, eu estou querendo V2, tá? N nem se fala, não tenho nada. Comprimento de onda, só tenho 1, não tenho comprimento de onda 2. Seno I, seno R, olha, eu tenho o I e o R. Então eu vou igualar seno I, seno R a V1 por V2. Seno I sobre seno R é igual a V1 por V2, ou passo V2 multiplicando, né? V2 seno I é igual a V1 seno R. Substituindo aqui, olha, eu quero achar o valor de V2, né? V2 seno de 60 é igual a V1 seno de 45. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. V1 eu tinha 30. Tá, olha, você pode simplificar aqui, né? 2 com 2 aqui simplifica. Tá? Passo raiz de 3 dividindo, você vai ter que V2 é igual a 30 raiz de 2 sobre raiz de 3. Racionaliza aqui. Multiplica por raiz de 3 sobre raiz de 3. Você vai ter aí, ó, 30 raiz de 6 sobre 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que vai dar 3. Então é 30 raiz de 6 sobre 3. Simplifica 30 com 3. 10 raiz de 6 metros por segundo é a resposta da letra B. Agora eu quero o índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Olha, eu quero N2 dividido por N1. Tá? É do meio 2 em relação ao meio 1. Então eu quero N2 por N1. Isso que eu estou procurando. Olha, N2 por N1 é igual a V1 por V2. Olha, eu tenho V1 e V2 aqui. Então essa direta aí, ó. Tá? N2 por N1 é igual a V1 por V2. N2 por N1 então vai ser V1 que vale 30, V2 que vale 10 raiz de 6. Simplifica aqui, tá? Vai dar 3 sobre raiz de 6, né? Que você pode ainda racionalizar. Tá? Então você tem 3 sobre raiz de 6, aí racionalizando, multiplicando por raiz de 6, dividindo por raiz de 6, você vai ter aqui 3 raiz de 6 sobre 6. Então N2 por N1, 3 raiz de 6 sobre 6. E não dá para simplificar, né? 3 por 6 aqui vai dar 1 meio, ou seja, raiz de 6 sobre 2 é a resposta. Não tem unidade, né? Índice de refração aqui, numerador e denominador. O índice de refração não tem unidade. Mesmo se você pegasse velocidade, né, por exemplo, seria metro por segundo por metro por segundo, você não teria unidade na resposta aqui, tá bom? Vamos ver agora a difração. A difração é a capacidade que uma onda tem de atravessar um obstáculo. Tá? Considere uma fonte F emitindo ondas retas que atingem uma fenda localizada entre dois obstáculos, conforme a figura. Tá? Então você está vendo a onda aqui, ela está se propagando, está vendo que são ondas retas, né? Elas estão se propagando e você tem aqui esses dois obstáculos. Tá? Bom, logicamente ou intuitivamente a gente imagina o seguinte, que essas ondas deveriam bater aqui no obstáculo e não passar para cá, apenas a que passa aqui nesse furo, né, que você tem ali um buraco entre os dois obstáculos. Só que não é isso que acontece, essa onda ela acaba invadindo mais o lado oposto aqui, tá vendo? Então, isso nós chamamos de difração, é quando a onda ultrapassa um obstáculo e atinge regiões que eram para ser proibidas. Tá? Então, se a largura da fenda for menor ou igual ao comprimento da onda incidente, ela transpõe o obstáculo. A esse fenômeno denomina-se difração. Tá? Então, difração é o fenômeno pelo qual uma onda tem a capacidade de superar um obstáculo, ao ser parcialmente interrompida por ele. Observação, quanto menor o obstáculo, maior será o desvio da onda. Então você vê aqui nessa figura, tá vendo? Eu diminuí o obstáculo aqui, ó, e aí a onda ela vai se espalhar mais. Tá? Ela diminui um pouco a intensidade dela.
Tá? Se for uma onda luminosa, por exemplo, também nós vimos isso lá em ótica, tá? Ela vai ficar um pouco mais fraca, mas ela vai ficar mais espalhada. Tá? Mas ela mantém o comprimento de onda, porque o meio aqui, na verdade, está considerando o mesmo meio, né? Por exemplo, então vai continuar com a mesma velocidade, o mesmo comprimento de onda, tá? E é a mesma frequência também, tá? A frequência não muda. Mesmo que passasse por um outro meio diferente aqui, poderia mudar a velocidade, mas a frequência seria a mesma. Então, quanto menor o obstáculo, maior será o desvio da onda, quer dizer, encurvamento do raio, ou seja, maior será a difração. A difração de uma onda é explicada pelo princípio de Huygens, que diz que cada ponto de uma frente de onda comporta-se como uma nova frente de ondas elementares, que se propagam para além da região já atingida pela onda. No caso, quando os pontos da fenda são atingidos pela frente de onda, eles se tornam fontes de ondas secundárias, mudando a direção da onda incidente, fazendo com que transponham o obstáculo. O que eu estou querendo falar aqui é o seguinte, tá? Essa onda, quando passa nesse obstáculo, ela vai, é como se ela vibrasse as moléculas do obstáculo aqui também. Então essas moléculas do obstáculo, elas irão produzir novas ondas. Tá? Então você vai ter novas ondas sendo produzidas aqui por essas beiradas. Por isso que essas ondas elas se espalham em direções diferentes. Na verdade não é a onda em si que está passando. Tá? São vibrações, novas frentes de ondas. Melhor explicando isso aí, tá? Uma pessoa, por exemplo, você está num quarto, ou do quarto ao lado aí tem uma gente falando dentro do quarto. E se você botar o ouvido na parede, você vai escutar as pessoas conversando no outro quarto. Aí eu pergunto, como é que essas ondas estão atravessando a parede? A parede seria um obstáculo impossível das ondas atravessarem. Mas, no entanto, as ondas estão atravessando a parede. Por quê? É como se a parede tivesse infinitos buraquinhos, buracos pequenos. Tá? E a onda batendo nesses buracos vão vibrar esses buracos que vão gerar novas ondas. E se você encostar o ouvido, então, na parede, você vai perceber essas ondas difratando, ou seja, elas estão atravessando uma barreira, né? Estão chegando do outro lado aí. A esse fenômeno nós podemos chamar de difração. Então aqui eu represento a difração, tá? Você tem nessa GIF animada aí, são as ondas vindo, aqui estão os dois obstáculos, né? E você tem um buraquinho aí entre esses dois obstáculos. O buraquinho é menor do que o comprimento de onda, então você vai ter essa difração. Observe como as ondas invadem o lado proibido aqui, vamos falar a zona proibida, né? Tá? Elas estão difratando, porque o buraco é bem pequeno aqui, ó, elas estão difratando aqui, tá? E difratam então em ondas circulares, né? Elas vão abranger aí toda a região do outro lado do obstáculo aqui. A difração de uma onda pode ser aumentada das seguintes formas: ou aumentando o comprimento de onda, ou então diminuindo o comprimento da fenda ali, né? Quanto menor o buraco, maior vai ser a difração aí. Ok? Maior vai ser o espalhamento. Como aqui na definição, olha, se a largura da fenda for menor ou igual ao comprimento da onda incidente, ela transpõe um obstáculo. Aí esse fenômeno denomina-se difração. Ou seja, se a largura da fenda for menor ou igual ao comprimento de onda, você tem o fenômeno da difração. Então, quanto menor esse buraco, né, quanto menor essa largura da fenda aqui, maior vai ser a difração. Ou, quanto maior o comprimento de onda também, né? A polarização. A polarização de uma onda é como se você estivesse filtrando a onda, tá? Polarizar uma onda é selecionar um plano de vibração para a onda. Em outras palavras, podemos dizer que é filtrar a onda. Olha, vamos nesse exemplo aqui da corda, tá? Imagine uma corda
você passa essa corda por uma fenda vertical ali, tá vendo? Sendo que essa fenda é da mesma espessura da corda, a largura da fenda é a espessura da corda. A corda passa exatamente ali. Desse lado esquerdo aqui, você faz um movimento para cima e para baixo, mas para os lados também, como se você estivesse girando a mão, tá vendo? Você faz movimentos aqui bem aleatórios desse lado aqui. A fenda, ela vai absorver os movimentos horizontais aqui. Ela vai deixar passar apenas o movimento vertical, para cima e para baixo. Então você vai gerar uma onda aqui, olha, vertical, tá vendo? Quando isso acontece, eu posso falar que eu polarizei a onda. Eu deixei passar apenas o movimento vertical. O resto eu filtrei, o resto dos movimentos, né? Isso significa polarizar a onda. E você pode polarizar ondas mecânicas e eletromagnéticas, tá? Só não pode polarizar ondas sonoras ou ondas longitudinais. As ondas longitudinais não tem como você polarizar aqui, né? Então olha só, imagine que você tenha agora dois polarizadores, um vertical e um horizontal. O que vai acontecer? Se você passa a corda nesses polarizadores aqui, olha, você está girando a mão aqui, tá vendo? Fazendo movimentos aleatórios. O primeiro polarizador, ele irá polarizar a onda vertical. Mas o segundo polarizador, ele é horizontal, ou seja, ele só vai deixar passar a onda horizontal aqui. Ou seja, ele só irá deixar passar as ondas horizontais aqui. Mas você não vai ter onda horizontal, você só tem onda vertical. Então ele anula a onda. Se fosse luz, não iria passar a luz. Ok? Então olha só. Para que servem esses polarizadores? Tá? Em certas circunstâncias do nosso dia a dia, as ondas luminosas que atingem nossos olhos trazem muitas informações. A lente polarizada filtra o excesso de informação, dando mais conforto à vista. Então eu arrumei essas duas imagens na internet, que olha só, elas vão explicar bem aqui o que o polarizador faz. Tá? Você tem nessa cena aqui, você tem carros aqui na frente, mas como você está contra o sol aqui, tá vendo? Existe um excesso de luz atingindo os seus olhos aqui. Então, mesmo batendo uma fotografia, olha bem, você vê que fica tudo borrado e tem um excesso de luz aqui. Se você coloca um polarizador na frente da lente, olha o que acontece com a imagem. Tá vendo? Esse borrado, esse excesso de luz saiu. Você polarizou a onda. Olha como é que você enxergaria bem melhor. Olha só que interessante essa experiência, tá? Eu tô aqui no monitor, né, na frente da tela. A imagem do monitor, ela já vem polarizada. Tá? Aqui é um monitor de LCD, né? A imagem já é polarizada. Então quando eu coloco o óculos na frente e viro o óculos, olha lá o que acontece. Escurece. Tá? Por quê? Vamos supor que a imagem seja polarizada aqui na vertical. Tá? Eu estou enxergando, quando eu coloco o óculos na posição normal, eu estou enxergando tudo. Se eu virar a lente, tá? Como o monitor está mandando só as imagens na vertical, tá? Eu estaria filtrando essa imagem da vertical aí. Tá? Eu não estou deixando passar. Aí não passa nada. Tá? Se você quiser verificar se a lente do seu óculos é polarizada, é só você fazer essa experiência na frente de um monitor aí, de uma TV LCD, né? Bom, aí nós temos a observação. Somente ondas transversais podem ser polarizadas. Ondas longitudinais, como o som, não pode ser polarizado. É uma lógica, né? Que você vê que não teria sentido aqui, olha, você tem aqui um polarizador vertical, por exemplo, e a onda aqui, olha, é uma onda longitudinal, ela não é transversal. Ela vai passar pelo polarizador, tá? Interferência. Bom, considere duas ondas se propagando em sentidos opostos no meio unidimensional, como por exemplo os dois pulsos de onda A e B na corda representada a seguir. Tá? Bom, eu estou chamando esse pulso de A e esse aqui de B. Tá? Então você vai ter aqui os dois pulsos numa corda vindo em sentidos opostos, tá vendo? Na mesma corda. Uma pessoa gerou uma onda do lado esquerdo e uma outra pessoa gerou uma onda do lado direito. Observe que elas têm amplitudes diferentes. Essas ondas elas irão se cruzar. O que vai acontecer?
Olha, elas vão se cruzar exatamente nesse ponto P, tá? Por isso que eu coloquei esse ponto P aqui, intermediário aqui. Você vê o seguinte, né? Eu coloquei esses quadradinhos aqui para facilitar. Essa onda, para chegar no ponto P, ela vai ter que andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. A mesma coisa vai acontecer com essa onda, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então elas vão atingir o ponto P ao mesmo tempo. O que vai acontecer quando elas se cruzarem? Chama-se interferência ao fenômeno resultante da superposição dos dois pulsos. Cada ponto da corda sofrerá uma perturbação igual à soma algébrica das perturbações que cada pulso produziria sozinho. Tá? Então você vai ter aqui, né, quando essas ondas passarem pelo ponto P, olha bem, qual a amplitude dessa onda aqui? Ó? Vamos por cada quadradinho é uma unidade. O impulso da onda A aqui, ó, seriam 3 unidades. Da onda B, uma unidade apenas. Então, quando passar pelo ponto P, você vai ter uma somatória lá. As ondas, elas irão se somar. Tá? Isso é interferência. Tá? Você tem aqui uma onda agora com amplitude aqui de 4 unidades. Depois, o que acontece? Cada onda continua como se nada tivesse acontecido. Após a interferência, cada pulso de ondas se propaga independente do outro. Isso é, como se nada tivesse acontecido. Este é o princípio da independência das ondas, que é visto lá na ótica geométrica, que nós vimos, tá? Como o princípio da independência dos raios de luz. Ou seja, quando duas ondas se cruzam, vai haver uma interferência ali naquele momento, mas logo depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. Ok? Olha, e depois, né, então ela lá segue, né, a onda 2 aqui já viu, foi a onda B continuou como se nada tivesse acontecido, e a onda A para a direita aqui como se nada tivesse acontecido. Tá? Então veja bem o esquema aí, o que ocorreu. Bom, e se essas ondas tivessem fases diferentes? Olha só, a onda A aqui, ela tem uma fase aqui, ó, positiva, tá vendo? Tem 3 unidades. E a onda B vem aqui, ó, encontrar com a onda A aqui, ó, com uma fase aqui, ó, com uma amplitude negativa. Então o que vai acontecer no momento do cruzamento? Você vai ter, na verdade, é uma soma algébrica, né? Só que como a onda B aqui ela é negativa, você vai fazer a diferença, né? Vai ser a onda A mais a onda B, que vai ser a onda A que é positiva mais um menos da onda B aqui que é negativa. Então você vai ter uma diferença aqui. Tá? A amplitude vai ser a diferença das duas. Olha que a onda A tinha 3 unidades e a onda B 1 unidade de amplitude. Tá? Você fazendo a diferença, na hora que elas se cruzam, você vai ter 2 unidades de amplitude aqui. Ganhou quem tem a amplitude maior aqui, né? Amplitude positiva. Porque se a amplitude maior fosse negativa, a onda resultante aqui seria negativa. Ok? Depois elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. A onda 1 continuou lá com 3 unidades de amplitude e a onda 2 com apenas 1 unidade de amplitude negativa continuou para a esquerda como se nada tivesse acontecido. Agora aí você poderia me perguntar, né? Mas se as ondas tivessem o mesmo valor, por exemplo, a onda 1 com amplitude 3 positiva e a onda 2 com 3 negativo, elas iriam se anular, que é o que nós veremos agora. O primeiro caso que vimos, as duas ondas com amplitudes positivas, chama-se interferência construtiva. Já no segundo caso, as ondas com fases opostas, quando se cruzam, dá-se o nome de interferência destrutiva. Neste caso, a onda resultante tem amplitude que vale a diferença entre os módulos das amplitudes, né? Se na interferência destrutiva as duas ondas tiverem a mesma amplitude, que é aquilo que eu questionei, né, em módulo, uma irá destruir a outra ao alcançar o ponto P. E a onda resultante seria nula no momento do cruzamento. Mas e depois do cruzamento? Elas vão continuar como se nada tivesse acontecido. Tá? Então você vai ter algo assim. Olha bem essa animação, essa GIF. Você tem aqui uma onda positiva e aqui uma onda negativa. Olha o que vai acontecer com o ponto P aqui. Nada. Tá? Você vê que ele ficou parado.
Isso aqui nós vamos chamar, vocês vão ver no próximo capítulo aí, de nó, tá? Vão ser os nós aí de uma onda estacionária. O ponto P, ele não vai se movimentar lá. Ele vai ficar parado. Tá? Porque está chegando uma onda positiva e uma onda negativa com o mesmo valor de amplitude ali. Então elas vão anular. Mas depois observe que elas continuam como se nada tivesse acontecido. Tá? Essa onda que vem da esquerda aqui, ó, positiva, você vai ver, ela vai continuar lá na direita depois, como se nada tivesse acontecido. Ela continua positiva. Olha lá. Passou para a direita, como se nada tivesse acontecido ali. Tá? Agora, nesse caso aqui são ondas com a mesma fase positiva. Né? Olha, são duas ondas com a mesma amplitude, tá? Vindo com a mesma fase também. O que vai acontecer quando elas se cruzam lá? A fase vai aumentar. Tá? Você vai ter um aumento de energia ali. Tá? Então isso aí vai ser uma interferência construtiva. Né? A primeira é destrutiva e a segunda aí é uma interferência construtiva. Ok? Bom, exercício de aprendizagem. Tá? Você dava uma pausa no vídeo e responde. Tá? Depois você vê a solução. Vê se você consegue responder isso aí. Então vamos à solução. Dos fenômenos ondulatórios citados abaixo, aquele que não pode ocorrer com o som é o som. O som é uma onda longitudinal, não é transversal. Não é? Então, reflexão. Olha, o som pode refletir, nós vimos lá, reflexão na mola. Tá? A refração, o som pode passar. Na onda longitudinal, ela pode passar de um meio para o outro, pode haver refração. Transmissão, normalmente. Polarização, não, né? Que nós vimos aí, olha, que o som, no caso da onda longitudinal, ela não pode ser polarizada. Como o som é uma onda longitudinal, ela não vai poder ser polarizada. Ocorrer a difração também pode. Tá? Então a resposta da primeira aqui é polarização. Tá? A resposta é letra D de dado. Das ondas citadas a seguir, a única que não pode se propagar no vácuo é... Olha aí, vamos lá, né? Qual onda que não pode se propagar no vácuo? Tem que ser uma onda mecânica. Que a onda mecânica não se propaga no vácuo. Só as ondas eletromagnéticas. Tá? Ultrassom. Som. Som é onda mecânica. Ultrassom, sim, não pode propagar no vácuo. De cara já é a letra A. Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, raio-x são ondas eletromagnéticas, ultravioleta é luz, né? Ondas eletromagnéticas, e a micro-ondas também ondas eletromagnéticas. Então a resposta correta é a letra A, o ultrassom. Está ligado ao som, ondas mecânicas. Ok? Bom, para essa aula por aqui, tá? Na próxima aula nós iremos ver ondas estacionárias. Então essa última parte aí de interferência é importantíssimo para você entender a próxima aula, que nós iremos trabalhar com ondas estacionárias. Tem uma lista de exercícios anexa, tá? Não esqueça de desenvolvê-la para ver se você entendeu bem o capítulo aí. Até a próxima aula.